E nós vamos hoje estar fazendo uma reflexão em cima de 1 Samuel 17, em que Davi mata o gigante. Gente, a história de Davi é uma história incrível. Como que um homem considerado o mais fraco entre os irmãos, totalmente improvável, né? Totalmente fraco, matou um gigante e depois ele se tornou rei de Israel. Gente, a história é fantástica. E hoje a gente vai fazer uma reflexão em cima dessa passagem em que ele mata o gigante Golias. E aqui, gente, diz o seguinte: Davi disse a Saul, Saul era o rei, né? Considerado o rei na época lá de Israel. Ninguém se preocupe por causa desse filisteu. O filisteu era Golias, o gigante. Seu servo vai lutar contra ele. E Saul respondeu: Você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz. E ele, guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: Tomo conta das ovelhas de meu pai. Quando um leão ou urso aparece para levar o cordeiro de rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Homem corajoso, né, gente? Fiz isso com o leão e o urso e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. E disse ainda: O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Vamos deixar esse avião passar. Voltando. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Gente, ele nunca tinha usado essas coisas. Não conseguiu andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Então ele tirou toda aquela armadura para lutar contra o gigante e pegou 5 pedras lisas, gente, lisas, e colocou na sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Quem é você, um jovem belo, ruivo, né? Gritou para Davi: Por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: Você vem a mim com uma espada. Olha isso, gente. Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo. Mas eu vou enfrentá-lo com o principal, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Uau! E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada e nem lança. A batalha é do Senhor, e ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a como sua funda. Com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias, gente, caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida,
Correu atrás do filisteu, puxou a banha da espada dele e usou para matar e cortar-lhe a cabeça. Gente, pensa, uma coisa totalmente improvável, né? Que impossível de acreditar aos olhos naturais aconteceu. Um rapaz pequeno, ruivo, considerado fraco, apacentador de ovelhas, mata o gigante. Um cara totalmente alto, totalmente forte, né? Totalmente armado, e ele consegue matar apenas com uma pedra. E qual que é a lição dessa história para nós? Em relação aos nossos gigantes. Em relação aos nossos gigantes. Nós carregamos muitos gigantes dentro de nós. Carregamos medos, carregamos culpas, carregamos angústias, carregamos preocupações. Pessoas que são bastante preocupadas. Carregamos procrastinação, julgamentos, né? Carregamos muitos gigantes dentro de nós que impede a gente de ir adiante, de seguir, de viver o nosso propósito, sabe? De utilizar os dons e os nossos talentos e a gente prosperar. E por que que muitas vezes a gente não consegue combater esses gigantes, sabe? Matar esses gigantes que tem dentro de nós e fazer com que a coragem que esse rapaz aqui teve de enfrentar esses gigantes e que a gente também possa ter essa mesma coragem e matar esses gigantes e nos posicionar diante da vida que a gente deseja, diante da vida que a gente merece. Outros gigantes, opinião de outras pessoas, sabe? Quando você fica com a opinião de outras pessoas, quando você deixa de fazer o que você veio fazer com medo de críticas, quantas pessoas ficam paralisadas, né? Diante da vida que ela deseja, diante das coisas que ela deseja trabalhar, diante do que ela deseja fazer, por medo de críticas. E sabe por que muitas vezes a gente não consegue combater? Primeiro, porque muitas vezes nós estamos querendo combater esses gigantes sozinhos. E é muito mais difícil combater, gente, sabe, esses gigantes. E existem gigantes também inconscientes que nós carregamos, sim. Existem questões inconscientes, gigantes inconscientes, que muitas vezes eu nem sei que eu estou carregando, vocês sabiam disso? Traumas de mãe, traumas de pai, traumas de avós, também são gigantes, de bisavós, das nossas tias, são gigantes inconscientes, que a gente vem carregando esses traumas inconscientes, que vai sendo passado de geração para geração, e muitas vezes a gente não consegue combatê-los. Mas por quê? Uma das questões é que a gente está tentando combater isso sozinhos, gente. E sozinhos fica muito mais difícil. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos buscar ajuda, nós precisamos aceitar ajuda. Nós precisamos nos abrir para isso. E eu quero que você saiba que você não está só, que você não está só, né? E por isso que Deus dá dons e talentos para cada um de nós, que somos filhas e filhos únicos, para que a gente possa utilizar para quê? Para ajudar as pessoas. Por exemplo, eu sou formada em psicologia, né? Já tem mais de 20 anos. Eu sou consteladora, já tem 7 anos. E Deus nos deu, né, esse dom e esses dons, esses talentos também, para ajudar as pessoas a tomar consciência, a se desenvolver, a crescer emocionalmente, sistemicamente e espiritualmente, para que ela possa viver a vida que ela deseja viver. Viver uma vida com prosperidade, viver uma vida com alegria, viver uma vida com abundância. Que foi isso que Deus, né, nos deu. E eu também utilizo hoje o dom da comunicação, gente. Que eu amo estar aqui falando com vocês, que é um dom herdado, para também estar ajudando você a tomar uma consciência de que existe todas essas questões, esses gigantes internos que você e eu carregamos, mas que nós podemos e devemos lutar contra eles e vencê-los. E uma outra questão, gente, importantíssima, é a gente chamar Deus para estar com a gente. É uma arma poderosa.
porque uma das mensagens, né, que o Davi fala para o Golias é o seguinte: você pode ter todas essa armadura, todas essas armas, mas eu sou e faço parte do Senhor dos Exércitos. Gente, Davi foi um cara que depois vocês leem a história, eu estou lendo a história, eu estou aprofundando, eu estou conhecendo de forma profunda a história de Davi. Tudo o que ele ia fazer, ele perguntava a Deus: Senhor, eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Então, tudo o que ele ia fazer, ele colocava o Senhor na frente. Ele colocava Deus na frente, ele consultava Deus. Quantas vezes nós queremos lutar contra os nossos gigantes somente pela força do nosso braço, somente pelo nosso querer, somente pela nossa razão. Gente, e essa luta, ela fica muito mais pesada e muito mais difícil. Eu já fui uma pessoa assim. Eu queria fazer tudo do meu jeito, tudo só na minha força. E nós temos um Deus, gente, né? Nós temos uma força divina que ela luta por nós. A gente faz a nossa parte, sim, né? Nós sempre temos que fazer a nossa parte. Mas nós temos que deixar a parte mais pesada, a parte mais difícil com ele. Só que, sabe qual que é a maior dificuldade das pessoas? Poder entregar, poder ser obediente, poder confiar. Eu sei porque eu era assim. Eu era uma pessoa que queria tudo só da minha força, do meu jeito. Gente, e fica muito mais pesado. Fica muito mais difícil da gente matar os nossos gigantes, sabe? Da gente lutar as lutas que muitas vezes nem são nossas. Então, você está passando por algum desafio, alguma luta difícil, pede para Deus ir com você. Faz a sua parte, mas entrega a outra. Nós sempre temos que fazer a nossa parte, sim, gente. Porque quando a gente fala de obediência e quando a gente fala de entrega, tem muitas pessoas que acham que eu vou cruzar o braço, então deixar Deus, ó, isso aqui, ó, tá difícil minha vida financeira, tá difícil minha vida profissional, então vou cruzar meu braço e Deus vai fazer por mim. Não vai. Ele vai fazer através de você. Ele vai fazer com você. Mas se você também deixar chamá-lo, gente, Deus, ele não arromba a porta. Ele entra só se ele for chamado. E você tem chamado? E você tem buscado? E você tem lido, né, sobre a palavra dele, conhecendo ele de forma mais profunda? E quando eu falo, gente, de Deus, quando eu falo da Bíblia, eu não estou falando de religiosidade. Por isso a nossa identidade espiritual é tão essencial. A gente ativar essa identidade juntamente com a parte emocional, com a parte sistêmica. Por isso que Deus nos capacita para a gente trabalhar cada um dentro do seu talento profissional para servir as pessoas e ajudar as pessoas a combater esses gigantes que todos nós carregamos dentro de nós. Então, amadas e amados, olha que lição linda. E eu quero te convidar para você buscar ajuda e para você buscar a Deus, porque sozinho é muito mais difícil. E você pode achar que está com a armadura assim, eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa guerreira, eu dou conta de tudo sozinha, principalmente as mulheres. E na verdade, não é isso que Deus quer para você. Não é isso. Aquela mulher guerreira, que nós possamos a partir de agora deixar essa armadura aqui, ó, a mulher guerreira, a mulher que faz tudo, a mulher que consegue tudo sozinha. Não conseguimos, gente. Nós precisamos das pessoas. A gente tem que buscar, mas nós precisamos também de humildade para escutar, para aprender e para mudar de postura. Tem uma passagem bíblica que fala também que Deus, ele gosta das crianças e principalmente de quem tem um coração igual de uma criança. Por que o coração igual de uma criança? Porque é um coração que pode aprender, que é humilde, né? Para a gente também reconhecer a Ele, Senhor, eu não sei tudo, eu não dou conta de tudo, me ajuda. Me ajuda a encontrar pessoas aqui também que vão me ajudar. Me capacita. E a gente poder confiar e entregar para Ele
algo que está totalmente difícil, improvável, impossível para você. E igual Davi, gente, igual Davi. E depois nós vamos continuar, né, refletindo sobre o 1 Samuel, que conta a história de Davi. Depois que ele matou Golias, ele foi perseguido incessantemente pelo Saul, que queria matá-lo o tempo todo, que era possuído, que não tinha Deus dentro dele, né? Saul não vivia verdadeiramente Deus. E aí ele escutava os inimigos, ele escutava as vozes negativas, e ele quis muitas vezes matar Saul. E foi outra guerra, foi outro gigante que Saul teve que enfrentar. E um gigante é que ele não era autorizado a matar Saul. Ele não foi autorizado a matar Saul, como ele foi autorizado a matar Golias por Deus. E aí, gente, foi uma guerra, acredito que maior para Davi do que ter matado Golias. Foi não ter morrido por Saul, né? Ter vivido uma vida inteira fugindo de Saul matá-lo. Foi ter vivido uma vida inteira quase fugindo de Saul para não morrer. Gente, então assim, que a gente possa ser igual Davi, um homem humilde, um homem simples de coração, e que ele fazia parte do exército de Deus. Então que a gente possa fazer parte do exército de Deus, tendo Deus como nosso maior aliado. E assim a gente consegue viver uma vida com muito mais leveza, com muito mais alegria, vivendo uma vida com um propósito, quer dizer, vivendo uma vida com sentido, né? Vivendo uma vida com realização. E assim a gente pode crescer e prosperar cada vez